E aí, povo, buenas? Edson aqui mais uma vez. Hoje o assunto é sobre ansiedade na direção, ansiedade durante a direção, principalmente em viagem longa. E se você é novo aqui no canal, tá chegando aqui pela primeira vez, não deixa de se inscrever, deixar o seu like aqui que você ajuda o canal e vamos pra cima. Um negócio interessante é que muitas vezes a gente não presta atenção, e isso tem a ver com a nossa falta de experiência, do quanto ao longo de uma viagem a gente pode acabar mudando o nosso comportamento. E isso tem muito a ver com a ansiedade que a viagem nos causa. E aqui eu quero pontuar que isso acontece predominantemente quando se está viajando sozinho. Porque quando você está viajando com mais alguém, mesmo que a pessoa durma ao seu lado durante a viagem, né? Você está viajando, aí a pessoa que é caroneira, né, dorme do lado ali, né? Boa parte da viagem às vezes passa dormindo, isso é bem comum de acontecer. Mas durante o período em que a outra pessoa está acordada, geralmente a gente conversa. E ao você conversar, o nosso foco na estrada ele muda. A gente muda de foco. E ao fazer isso, o nosso corpo, o nosso cérebro, na verdade, ele divaga e muda de foco, e a gente nem percebe que você que está dirigindo, no caso, né, que você está fazendo um trajeto, e vida que segue. Então, no final das contas, viajar com mais alguém, como um caroneiro do lado, é muito relevante. Só que eu viajo predominantemente sozinho, e isso é uma escolha minha também. Então eu poderia inclusive oferecer carona naqueles aplicativos e etc, mas eu não faço isso. Então boa parte das vezes que eu viajo sozinho. E tem mais, eu viajo trechos grandes. Então eu vou daqui de São Paulo pro Paraná, lá para Dionísio Cerqueira, que é a cidade onde os meus pais moram, numa tocada só, num dia de viagem. Daí em torno de umas 13 horas. Depende do lugar que eu vou, né? Qual que é o percurso que eu faço. Porque dá pra ir de São Paulo, saindo de São Paulo pela Castelo Branco, pegando Londrina, Maringá ali no norte do Paraná. Aí depois Cascavel e daí Barracão. Ou, que é o trajeto que eu tenho feito mais recentemente, você sai de São Paulo, passa por Curitiba e aí pega por baixo, né? São Mateus do Sul, depois Palmas e Pato Branco, e aí Dionísio Cerqueira. Tem ainda um trecho que seria muito bom se não fosse pela BR-277, que é saindo de São Paulo e aí indo por Ponta Grossa, Guarapuava, que é pelo meio do estado do Paraná, e aí antes de chegar em Laranjeiras do Sul, pega para Pato Branco e aí vai sair lá em Dionísio Cerqueira também. Então são os trechos que é possível fazer. Só que em todos esses trechos a gente tem um certo período de direção já chegando lá em Dionísio, que é esses últimos 300, 400 quilômetros indo de São Paulo para lá, no qual você já está muitas horas na direção, e é natural que o nosso organismo ele começa a pensar só no destino. Você passa a aproveitar menos a viagem, você passa a pensar apenas na chegada. E aí você fica olhando o tempo todo ali pro GPS, quantos quilômetros ainda falta, se o tanque de combustível vai dar, e geralmente dá, porque meu carro é um carro 1.0, então é só abastecer na metade do caminho que não tem esse problema. Mas assim, você fica muito focado no final da viagem, e aí a viagem passa a não ser a parte mais relevante do trajeto. O vislumbre, né, da vista, daquilo que você está vivenciando ali naquele momento, que inclusive é muito bonita essa região do Paraná, chegando lá para a região sudoeste do Paraná, tem muitos lugares assim de paisagens muito bonitas, né, já interioranas, e você não aproveita nada disso, porque depois de uns 400 quilômetros de viagem, que seria como daqui até Curitiba, o nosso corpo ele acostuma com aquela velocidade que o carro tá. O nosso organismo ele começa a pensar apenas em chegar, porque já se passou aí 5, 6 horas de viagem. E aí
começa o problema da ansiedade, que você não vê a hora, você não vê a hora de chegar no destino, sabe? E isso é um grande problema que afeta a mim e imagino que afeta um monte de gente. Então, uma das coisas que eu costumo fazer durante as minhas viagens é parar de maneira estratégica em alguns pontos. No caso, eu quase sempre paro ali perto de Palmas, e faço uma parada grande. Ainda mais que indo de São Paulo para o Paraná, você vai no sentido do sol, então na parte da tarde ainda tem mais o sol que vem no olho para atrapalhar. Mas assim, a ansiedade na direção, principalmente para quem viaja sozinho, ela existe, ela é um problema. A gente começa a dirigir muito rápido, a gente passa a ter menos reflexos e menos capacidade de enfrentar a rodovia, porque a gente tem um cansaço mental, e isso é um grande problema, principalmente para quem viaja sozinho, que não é o meu caso, e também para quem viaja com um carro um pouco mais fraco, que é o caso do meu carro, que é 1.0. Então, uma das coisas que eu faço para evitar maiores problemas é fazer paradas longas, na qual eu faço alguma coisa bem séria, assim, que saia completamente da rodovia. Esse ano eu estou pensando em, inclusive, parar e fazer academia, ir na musculação, no Smart Fit que tiver pelo caminho, para realmente eu desfocar da estrada e dividir a viagem em 2 etapas, né? Ou seja, quando eu voltar a pegar a estrada de novo, aí é como se a viagem tivesse começado do zero, sabe? Muito bem. Se você gostou aqui do meu conteúdo de hoje, comenta aqui embaixo, comenta aqui embaixo para eu saber o que você pensa sobre esse assunto, se você passa por esse tipo de situação também ou não. E não deixe de deixar o seu like aí e se inscrever no canal. Vamos pra cima!